Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as cadências, tá? Vamos lá, eu tô com um material aqui separado que eu tenho aqui e eu vou explicar pra você um pouquinho sobre as cadências, tá bom? Ler um pouquinho a respeito sobre, etc, tá bom? Então vamos lá, cadências. O que seria cadências? A cadência harmônica é caracterizada pela combinação funcional de acordes, com sentido conclusivo ou suspensivo. Para se caracterizar uma cadência, são necessárias no mínimo 2 acordes de funções diferentes. Então, tipo assim, dominante. Não sei se você conhece bem o que seria dominante, né? Dominante é o 5º grau, né? De todo tom. Imagina assim, você está em Mi, qual seria o dominante? Si, né? Subdominante é o 4º grau, então seria no caso o Lá. Então, por isso que ele fala aqui que seria, para se caracterizar uma cadência, são necessários no mínimo 2 acordes de funções diferentes. Então, subdominante, dominante, tônica, mediante, sensível. Os 7 graus têm os nomes específicos, ok? É por meio da cadência que se define uma tonalidade, já que os 2 acordes de diferentes funções encerram quase todas as notas de uma tonalidade. São 5 cadências, então existem 5 cadências. Tem a cadência perfeita, a imperfeita, a plagal, meio cadência e deceptiva, tá? Aí aqui vai ter os exemplos. Eu vou estar falando um pouquinho sobre eles, depois você vai estar tendo esse material para conferir. Então, cadência perfeita é a mais forte, resulta da combinação das funções dominante, que a gente fala aqui, abrevia dominante como a função D, né, que é uma função do 5º grau, como eu falei, e tônica, que é o 1º grau, ok? Então, tipo assim, ó, essa função, ela tá falando aqui, ó, pode vir precedida do 4º grau ou 2º grau, né? Função subdominante. Neste caso, recebe a denominação de cadência autêntica. Então, vamos entender aqui, ó. Então, ó, vamos ler de novo. Então, cadência perfeita é quando você tá na dominante e vai para tônica, independente do tom. O exemplo que tem aqui, ele está num Sol e vai para um Dó, ok? Então você tá num Sol, você vai para um Dó. Quase toda música ela é assim, né? Você vai lá para que acabar a música, você prepara e acaba, certo? Então essa função a gente chama ela de perfeita. Então ela saiu do 5º grau, foi pro 1º grau, função perfeita, tá? Ele fala assim, ó, essa função pode vir precedida do 4º grau. Então assim, antes de você ter o 5º grau, antes você tem o 4º grau. Então aí ficaria Fá, Sol e aí acabaria no Dó. Essa função é chamada de função subdominante, né? Porque a gente tem então subdominante, dominante e tônica. No caso aqui você aplica para o tom que você quiser. Aqui eu tô fazendo Fá, Sol e Dó. A gente vai trabalhar no tom de Dó porque é mais fácil de estar entendendo. Essa função, quando ela é precedida do 4º grau, da subdominante, né? Ela é chamada de cadência autêntica, ok? Então a gente tem aqui o primeiro exemplo, então foi o Sol, do Sol foi pro Dó, cadência perfeita. Um segundo exemplo, um Sol com sétima. Você prepara, então tipo, preparou, resolveu, né? O Sol com sétima, a melhor nota, por isso que fala que é uma cadência perfeita, porque a nota que vai encaixar é o Dó, ok? No exemplo 3, ele faz aquela função da autêntica, ele faz Fá, Sol com sétima e acaba no Dó. Certo? Aí a gente tem o 4º exemplo. O que ele faz? Olha aí que bacana.
Ó, acima, quando ele fala da cadência perfeita, ele fala assim, ó. Cadência perfeita é a mais forte, resulta da combinação das funções dominante e tônica. Pode vir procedida do quarto ou segundo, né? No caso, ao invés de eu fazer o Fá, o Sol e o Dó, o que eu faço? Eu faço a segunda. Qual que é a segunda de Dó? Ré. Qual que é a quinta de Dó? Sol. E qual que é a tônica? Dó. Então, o que acontece? Você faz um Ré menor, um Sol com sétima e um Dó. O que lembrou isso? A função 251, ok? Por quê? Porque a função 251, então, ela resulta da cadência perfeita. Foi daí, entendeu? O quarto grau, que seria o Fá, ele foi substituído pelo segundo grau, né? Indo para dominante e resolvendo na tônica. Então foi daí que veio as progressões 251, que são muito usadas, tá? Importante lembrar disso. Vamos lá. Cadência imperfeita, B, né? Então seria ali, ó, é o resultado da combinação de dominante e tônica, onde um ou ambos acordes estão com baixo invertido, tá? Ou ainda no caso 7, né? 7, 1. Então vamos entender isso aqui, ó. Nesses casos, a cadência enfraquece acentuadamente. Então ele dá o exemplo 1 aqui, ele coloca o Sol com baixo em Si na primeira inversão e vai para um Dó com baixo em Mi na primeira inversão, tá? Aqui eu só coloquei a inversão para poder sentir melhor isso, né? Ó. Né? Tem muita música que faz isso, deixa eu ver. Toque no altar, Deus de promessas, né? Sol com Si. Né? Então ele tá com um Sol com baixo em Si, então ele faz Ré menor. Sei que os teus olhos. Aí ele vai para um Dó com baixo em Mi. Então, essa cadência aqui, né? Um exemplo aí. Então, essa é uma cadência imperfeita. É dominante e tônica, só que ambas com os baixos invertidos, tá? Exemplo 2. O que ele faz no exemplo 2? Ele coloca a sétima no quinto grau. Então, ele faz Sol com sétima, né? Sol com sétima e vai pro Dó com baixo em Mi. Exemplo 3, que aqui tá marcado como 1, mas era pra ser o 3, tá? Ele faz um Sol com baixo em Si, aí ele vai variando, né? Essas modificações. Ele faz o Sol com baixo em Si, ok? E encerra no primeiro grau, no Dó. O último, que é bem estranho, tá? Ele usa o sétimo grau, né? Então é o sétimo grau menor com sétima e quinta bemol. Então, no caso, Si menor com sétima e quinta bemol, que é isso aqui, né? E acaba num Dó com baixo em Mi. É diferente, tá? Mas acontece. Cadência imperfeita. C, vamos lá. Cadência plagal. O que é cadência plagal? É o resultado da combinação das funções, né? Trata-se
também de uma cadência conclusiva, né? Então aqui é a cadência subdominante e cadência tônica, né? Então a gente chama de cadência S e cadência T, subdominante e tônica. Subdominante é o quarto grau. Então aqui no exemplo 1 da letra C mostra. Então ele faz o Fá, 2, 3, 4 e... né? Outro exemplo, qual que é o substituto do quarto grau? O segundo grau menor. Então ao invés de ele fazer Fá, o que ele faz? Ré menor. Bem secão assim, tá? Aqui não tá com sétima, não tô fazendo nada disso. Ré menor, segundo grau menor e tônico, certo? Terceiro exemplo, subdominante, né? Com baixo invertido, Fá com baixo em Lá e encerro no Dó. E exemplo 4, subdominante e Dó com baixo em Mi, tônica. Baixo invertido, tá? Essas combinações aqui são de cadências plagal, tá? Aí depois a gente tem aqui meia cadência, vamos entender que é o exemplo D, é quando o descanso é feito no dominante, que é o quinto grau, sendo o dominante precedido por graus de diferentes funções. Então assim, é quando a música acaba no quinto grau, é isso que ele quer dizer, ou nesse caso aqui tá sendo, eu tô mostrando como finalização, né? Então assim, Ré menor, 1, 2, 3, 4 e vai pro quinto grau, né? Vamos encadear aqui, né? 3, 4, 2, 3, 4. Mas não é assim, não é nesse exemplo. Exemplo 2. Lá menor com sétima e um Sol com sétima. Meia cadência, tá? Então, ó, sendo o dominante precedido por graus de diferentes funções. Então, a última nota aqui vai ser sempre o quinto grau, né? O dominante. Exemplo 3. Tônica, 2, 3, 4 e dominante, ok? Vamos falar um pouquinho do E. Cadência deceptiva ou interrompida. É quando o dominante vem seguido por qualquer grau que não seja a tônica. Esta cadência não é conclusiva. Pode ser diatônica ou modulante. Vamos entender. Diatônica é quando o dominante vem seguido por qualquer grau diatônico. Então aqui, ó, eu estou, né, ó, Sol, que é o quinto grau, depois eu vou pro Fá, que é o quarto grau subdominante, né? Então o que ele fala? Que esta cadência não é conclusiva, não é aqui que eu quero. É quando o dominante vem seguido por qualquer grau que não seja tônica. Então você vai para um Sol, quando você vai para um Fá, qualquer grau que não seja a tônica é uma cadência interrompida ou deceptiva. Aqui eu estou no exemplo 2 da letra E, ele está no Sol, aí ele vai para um Lá menor. Tá? São alguns dos exemplos que a gente tem aqui. Exemplo 3, vamos ver. Quinto grau, depois ele vai para o segundo grau menor, né? Só que usa bastante, né? Música pegou modinha, virou modinha, né? Principalmente em música gospel, né? Tipo, aquela música também, do Toque no Altar. Todo mundo faz Fá, faz assim, ó. Aquela música, como que ele fala? Não importa o que sou. A turma faz Fá. Nem o que... Não é Fá, é um Ré menor. Então é o quê? É uma cadência... a gente encontra aqui, deceptiva ou interrompida. São várias, né? São várias cadências, às vezes é meio difícil de lembrar. Então, a Sol. Então, ó. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Minhas vestes, minha cor.
exemplo 4, aí ele faz o dominante e depois vai pro Fá, que é o que a galera pensa, né? Que é dessa música. Então, aqui ele dá um outro exemplo, né? Sol e Fá. Mas não é o Fá, é o Ré menor, tá bom? Mas ambas são chamadas de cadências... Meia cadência? Foi isso que eu falei? Não, cadência deceptiva, ok? Aqui eu dei o exemplo do diatônico, né? Agora eu vou dar dentro da letra I ainda, exemplos do diatônico. Agora eu vou dar exemplos do modulante. É quando o dominante vem seguido por um acorde que leva a uma nova tonalidade, passageira ou não, né? Então assim, quinto grau de uma nova tonalidade, ou quinto grau com sétima de uma nova tonalidade. Então assim, quinto grau de uma nova, você está no dó, aí você vai fazer o quinto grau de uma nova tonalidade, eu vou pro ré, o que você vai fazer? Você vai fazer lá e vai pro ré, aqui quinto do quinto grau com 7, né? Então aqui seria assim, quinto grau do quinto com sétimo vai pro primeiro. Então você no caso faria assim, ó, você tá no sol, né? Que é o quinto grau, concorda? Aí você vai pro quinto grau da próxima nota que você quer ir, da nova tonalidade. Então aqui é o quinto grau do dó. Então você vai pro ré. Você tem que fazer o quinto grau com sétima do ré, que no caso vai ser lá com sétima, aí você morre na tônica que vai ser o ré. Tá bom? Então essa é a outra maneira dessa cadência que a gente está falando. Tem duas maneiras da letra I. A diatônica e a modulante. E aqui a gente encerra isso, tá? Depois tem uns exercícios aqui pra você fazer, acho bacana. Sempre muito importante, né? Tá estudando e fazendo um exercício junto, tá bom? Muito bacana. Ok? Muito obrigada. Então a gente se vê no nosso próximo tema.